Oi, Tudo bem, Ilana? tudo bom, Lipe? E aí? Prazer estar aqui, Tudo obrigada ótimo. pelo convite. Imagina, prazer meu, a honra é toda minha. Vamos lá, vamos papear. Vamos lá. Bom, já vou avisar o pessoal que tá chegando contigo aí que eles vão poder fazer perguntas, então podem mandar. A Sininho, Ilana, é quem me ajuda. Então a Sininho vai recrutar as perguntas e daí eu vou fazer para você. Seja uma fada, Sininho. Me ajuda, seja carinhosa. Eu gostaria de saber de você, Ilana, como surge a criminologia na sua vida? A criminologia foi uma consequência, porque eu tinha um saber muito informal, né, Lipe? Eu fui aprendendo, 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 e aí eu tive vários conselhos de amigos, profissionais, que falavam, ó, você precisa formalizar. Não dava para aparecer em todas as legendas falando tudo que eu falava, administradora de empresas, entendeu? Então, eu fui buscar, eu tive muita sorte, o IBCCRIM, que é uma instituição que eu adoro, que é de pesquisa, que é incrível, uma vez só fez um curso de pós-graduação de criminologia. Super especial, claro que eu era mais velha, né, do curso, e, por uma sorte, esse curso não tinha como pré-requisito ser formado em direito, apesar de só ter advogado no curso. Acho que nem ocorreu para eles que talvez alguém que não fez direito quisesse fazer criminologia. Eu queria. Daí eu fiz e me inscrevi. Foram 2 anos e meio. Defendi uma tese. Foi uma experiência acadêmica muito interessante para alguém rebelde como eu, né? Mas anos que eu andei no trilho. Foi bom também. E daí, como que surge a oportunidade de escrever seu primeiro livro? Sou super contra a pena de morte, tá? Já perguntaram aqui. Nunca vou dar na mão do Estado o direito de vida ou morte. Acho completamente equivocado. Olha, eu escrevi O Louco ou Cruel e assim, a minha vida é feita muito de deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu sou um pouco levado, um pouco levo. Eu fui fazer um curso enquanto eu estava finalizando, procurando editora. Eu fui ser ouvinte na academia de polícia, me apresentaram uma editora, eu fui publicada. O Jô Soares tinha um programa no seu auge e ele gosta desse assunto, escreveu um livro sobre serial killer, né? Se interessou. Mas quem me levou para lá inusitadamente foi uma modelo que estava desfilando numa boutiquezinha de bairro que eu ia sempre. Ela é maravilhosa, a Adriana, é um anjo. E ela ouviu uma conversa minha com a gerente da loja, que brincou comigo a hora que eu entrei, já vai no Jô. E eu falei, que não passo da soleira da porta, meu livro foi para o caixão lá. E ela ouviu, e ela era muito amiga da filha do Willem, moraram juntas. Então ela falou, olha, eu ouvi sua conversa, posso levar seu livro para o Jô? Ele adora esse assunto, quase morri, mas você concorda que é um pouco de vida que me leva? Na hora eu Uhum. larguei tudo, quem compra que nada, fui no escritório, peguei um exemplar, fiz uma cartinha, botei numa pasta que eu joguei assim, tudo fora que estava dentro. Ela levou e realmente eles me ligaram. Então, ir no Jô também foi importante. E foi importante também estar na. Eu fazia 1 ano já de estágio na perícia de homicídios de São Paulo, um estágio informal, obviamente, né? Me Uhum. deixaram pesquisar lá. E aconteceu o crime Richthofen, que me trouxe, foi minha primeira experiência, assim, no contato direto, fora as cenas de crime, claro, mas de uma coisa em atividade, assim, né? E na sequência eu fui convidada para participar do caso dos meninos emasculados do Maranhão, que era um caso que eu pesquisava desde antes de escrever livro. Mas você é jornalista, você sabe como funciona. As notícias somem de repente. Assim, eu sinto que o norte e o nordeste do Brasil é como se fosse outro planeta. A notícia não prossegue. Dão a grande notícia, depois para. Hoje é bem mais fácil. Né? Hoje a gente tem rede social. Hoje também, quando eu falo que eu estou pesquisando, a pessoa acredita, porque antes me achava uma louca. E assim foi um passo a passo. Eu
eu fui estudar, me convidaram se eu queria fazer parte de um grupo forense no Hospital das Clínicas de Psiquiatria Forense. Claro que eu queria, meu Deus, né? Então, foi uma junção. Essa do NUFOR, do Núcleo Forense do Hospital das Clínicas, também foi incrível, porque eu estava numa salinha que eu aluguei, entrei no elevador e tinha uma moça com meu livro na mão. E era um prédio que tinha muitos psicólogos, fonoaudiólogos. Eu falei, olha, você é minha leitora, que emoção, nunca tinha me acontecido assim. Aí ela olhou para mim e falou, não acredito que você é Ilana, a gente está te procurando há meses. Ela era do NUFOR. Então, ó, foi, né? Então, assim eu vou. E tem dado certo deixar o destino cuidar um pouquinho. Bom, eu sou, claro, seu grande admirador e é Delícia. uma honra estar falando contigo. Eu gostaria de saber de você, o que é muito legal de você é que você consegue ter leitores tanto leigos, quanto eu Como sou, eu era. quanto pessoas da área. E aí eu gostaria de saber, você teve que adaptar a sua linguagem ou já era seu ter essa linguagem mais próxima, tanto de um quanto de outro público? Gente, eu era completamente leiga, né? Eu era uma pessoa que tinha uma carreira. Eu sou formada em administração de empresas, eu trabalhei em banco, eu trabalhei em área financeira de uma escola, eu tive loja de roupa, eu fiz recreação infantil, recreação de hotel e de festa, eu fiz roteiro de vídeo institucional, outro departamento. Então, na verdade, eu acho que eu não tinha encontrado. E escrever sempre fez parte de tudo, mas talvez eu não tivesse encontrado ainda uma paixão. Mas se bem que eu era apaixonada por tudo que eu fiz. Então, esse jeito de escrever é o jeito que sempre foi, porque eu acho que eu me identifico muito com as pessoas que... E ninguém escrevia o que eu queria ler, né? Acho que muito de eu ter ido escrever foi isso. Eu queria saber. Aí eu fui pesquisar. Aí eu fiquei sabendo, aí eu queria contar. E aí eu tirei um ano sabático e fui contar. Eu não sabia se ia dar. Muitas pessoas me escrevem hoje. Outro dia me escreveu um menino, falou assim, ai, eu não sei se eu faço, se eu vou ser investigador, se eu vou ser advogado, o que eu vou fazer. Como é que eu faço para fazer o que você faz? Então, faz alguma coisa, né? Porque não dá. Quando é o teu, eu não tinha esse objetivo. Esse sucesso, hoje eu sou conhecida, eu fico super feliz, mas é uma consequência e não uma premissa, e não um objetivo, não é um planejamento. O que eu quero? Uma vez também uma moça me perguntou, como você encontrou esse nicho de mercado? Oi? Né? Não sei, não encontrei. Tudo é consequência. Então, eu acho importante que as pessoas entendam que é mais difícil sentar e fazer alguma coisa, é mais fácil você ficar escolhendo no mundo mágico, o que eu quero. Não, cara, vai lá, faz, vai vivendo, vai fazendo. Mesmo que seja um monte de coisa que depois você não continue. E aí, uma hora, você vai se achar. E vai dar algum resultado se você trabalhar mesmo, né? E o que você faz para desassociar trabalho de vida pessoal, tranquilizar tua mente depois de lidar com tantas cenas aí Bom, terríveis, tantos crimes, tudo? Lipe, primeiro um bom banho de defesa não faz mal para ninguém, né? 7 ervas, sal grosso, é muito bom. Eu chego mesmo muito pesada, mas eu acho que eu aprendi a respeitar o tempo da minha dor e quem vive em volta de mim também. Eu acho que o mais importante é ter para quem voltar, e eu tenho, né? Vivo com meu amor, tenho filhos, mãe, família, irmãos. Isso é muito importante, amigos, né? Mas eu aprendi, com o tempo, eu não aprendi a não me entristecer, mas eu aprendi a entrar no buraco. Eu tenho que entrar no buraco, porque senão não tem trabalho, mas eu talvez aprendi a sair mais rápido. No começo eu ficava uma semana de cama, tal, e hoje eu me recupero em menos tempo. Para isso, muitos anos de análise, um terapeuta maravilhoso, que aguenta todas as questões, isso tem me ajudado bastante. Eu cozinho, que é uma coisa que também me ajuda. Eu tenho netos que, quando eu estou com eles,
não tem tempo ruim, então tudo isso vai ajudando. Eu vou fazer uma pergunta agora do chat já. A Carol, ela tá perguntando qual caso te impactou mais, assim, tanto nacional ou pode ser internacional também. O que eu tô. Sempre é o que eu tô. Eu Tá. tô dentro da cabeça do caso que eu tô trabalhando, e aí eu fico super impactada, e aquele, então eu sempre vou responder o que eu tô na hora, né? Porque aí o outro já pus de lado. Em geral, quando eu escrevo, é um processo muito bom, porque eu tiro de mim, sai de mim. Não fica mais preso. É difícil conviver com... Mas não dá para escrever tudo. Então, alguns ficam, né, na memória, na cabeça. Mas é isso, é sempre o maior impacto. Eu não gosto muito nem de valoração de vítima, nem de valoração de criminoso. Não tem melhor e pior, não tem vida que vale mais, que vale menos. E quando eu falo valorar vítima, é porque, principalmente nos crimes sexuais, eu vejo isso muito, né? Mal, mas ela merece toda essa atenção, ela não queria mesmo. O que ela fez para ser uma vítima? Como assim, gente? Ela é uma vítima, né? Então, eu evito também fazer essa valoração, qual é o pior assassino. Tem melhor assassino para ter o pior? Não tem, né? Não tem. É tudo numa gaveta só. Então, eu evito um pouco, eu não sei, não lembro mais o nome de quem me perguntou, mas é isso. Carol. Foi a Carol que te perguntou. Carol, é isso, tá, Carol? Eu sei que todo mundo queria uma resposta simples, mas eu sou uma pessoa super complicada. Vou fazer mais uma, então. Lahara, como escreve sobre vítimas reais tendo a sensibilidade ideal? Falando a verdade da pessoa e não a sua. Acho que o mais difícil é quando eu entrevisto tanto vítima quanto criminoso, quanto testemunha, o que for, é não julgar. Não julgar. A vítima, existe um cara chamado Garland, que é um sociólogo muito importante, que ele fala muito sobre a santificação da vítima e a demonização do criminoso. Então, o que acontece? A gente tende a achar que a pessoa que sofreu uma enorme violência, todo mundo é perfeito naquela família e todo mundo do criminoso é o inferno na Terra. Só que as coisas, na realidade, não funcionam assim. E se você for com esse julgamento, você nem consegue encontrar a pessoa atrás dos fatos. Então, você precisa se distanciar da sua própria posição, né, para poder ter aquela pessoa de verdade falando com você. Tem mães de vítimas, por exemplo, que eu não gostei como pessoas, mas elas não mereciam de jeito nenhum a dor que elas estão passando. Alguns aspectos delas eu não gostei, né? Teve assassinos que fiquei abalada também de ter gostado de aspectos daquela pessoa. Como que eu posso rir com esse assassino? Como que eu posso achar interessante a história que ele está contando? Eu deveria odiar. Então, eu acho que esse equilíbrio é muito importante. Eu acho que o James Garland é um cara que... Edu tá aí, Morales, meu querido, meu braço direito, esquerdo, e tá sempre me ajudando aí. E é isso, eu acho que esse é um cara que todo mundo devia ler. Gente, eu vou responder de novo, ó. Estão me fazendo de novo essa pergunta. Eu sou contra o Estado ter o poder de vida e morte sobre as pessoas. Sou contra a pena de morte para qualquer pessoa. Tá? Então, fique aqui dito que, para quantos perguntarem, nunca vou concordar que o Estado tenha este poder de decisão. Vejo, eu toco, hoje eu tenho uma criação no ar, que é o Em Nome da Justiça, né? As injustiças acontecem aqui no mundo inteiro. Não dá. É difícil mesmo. Tem muito erro. E aqui eu nem preciso dizer para vocês, né? Porque aqui a gente tem uma coleta de provas ainda precária, muitas vezes. Então, não dá. Pena de morte está fora do catálogo, para mim, de qualquer jeito. Eu vou aproveitar também, já que você comentou, quero mandar um abraço pro Eduardo, que nosso é super querido. muito educado. Muito obrigado mesmo.
né? E agora uma pergunta para você, uma curiosidade que eu tenho. Você trabalha com casos famosos e casos que às vezes nem vêm à mídia. Quem determina os casos que você pode expor, que você participou, e os que você não pode expor? Bom, primeiro que não é só caso famoso, tá? Tem caso não famoso e também não vão saber. Uma vez uma jornalista me perguntou, você está em algum caso? Eu falei, não. Ela falou, se você tivesse, você contava? Eu falei, não. Porque a decisão, ela é assim. Hoje, por exemplo, atrapalha a investigação a minha presença, se ela for pública. Ela não atrapalha se eu estou humilde ali, trabalhando junto, ombro a ombro. Mas se ela não é para ser notícia. É muito legal a notícia que prendeu, que achou o dono do DNA, né? Que entendeu ali o que aconteceu, que evitou uma morte. Isso é notícia. Mas eu não posso ser notícia. E eu sou igual. Não é porque você tem mais visibilidade que você merece mais ou que você é melhor. Não se engane. O mundo é bem redondo. Hora você está em cima, hora você está embaixo. Né? Então tem que ter... Quem decide é o conjunto de pessoas que está trabalhando ali. Teve um caso que o conjunto de pessoas, eu como profiler, inclusive, a gente decidiu que seria muito interessante que o assassino soubesse que eu estava no caso. Porque eu estava recebendo uma comunicação por e-mail, um cara que escrevia cifrado, com símbolos, e ele podia ser o assassino, parecia muito que era. Então, era importante criar uma comunicação com ele pela mídia. Então, de comum acordo, toda vez que eu ia embora, isso aconteceu em Belém do Pará, eu ficava lá durante a semana e quando eu ia embora, eu dava uma coletiva de imprensa. Eles não sabiam que eu estava lá, só sabiam no momento da coletiva. E tinha o compromisso da imprensa de só liberar essa entrevista quando o meu avião levantasse voo. Eles eram informados do voo que eu estava, porque eu corria risco, porque tinha uma pessoa me escrevendo no meu e-mail pessoal. Isso era muito complicado. Na verdade, no fim, a gente, pela maturidade até do Paulo Tamer, delegado, que soube segurar essa história, sem torná-la pública, nem era. O cara era um leitor que se animou ali, mas cuidado, gente. Isso, um delegado mais afoito, menos experiente, menos maduro, poderia ter feito um estrago na vida desse moço muito grande. Então, por exemplo, nesse caso, nós todos decidimos, era importante eu estar on, né? Eu estar lá, porque aí eu podia conversar com o assassino sem que ele soubesse que era isso que eu estava fazendo. Então, para ele parecia, nossa, essa mulher está falando tal, mas tudo que eu falava era uma estratégia para acalmá-lo, para postergar, porque ele ia matar de novo, isso era certo. Não sabíamos quando, não sabíamos quem ele era. Então, era uma estratégia para que esse período de intervalo pudesse se estender. Se estendeu mesmo, eu acho que foi vitorioso. Isso e outras ações, né? Pode fumar na sua live, Lipe? Pode, fica à vontade. Então tá, vou fumar, tá, gente? Cigarro, tá? O Edley tá perguntando, tem previsão de um novo livro? Bom, eu estou escrevendo Boa Tarde, Verônica, né? Que eu escrevi o Bom Dia, Verônica, com Rafael Montes. Um livro que foi uma delícia, foi minha entrada para a ficção. O Rafa me convidou, né? Ele queria muito escrever de uma personagem feminina e eu não queria escrever ficção, mas aí a gente combinou muito. É muito interessante, porque o Rafa tem 29 anos e eu tenho 60. E, né, ninguém entendeu muito essa junção. Nem a mãe dele, nem a minha. Né? Você, oi. Mas a gente realmente se entende muito. E agora eu escrevi o Bom Dia, Verônica, que vai ser lançada a série pela Netflix, né? Vai ser primeiro romance policial brasileiro que vira série na Netflix. E aí, estou agora escrevendo Boa Tarde, porque isso é uma trilogia. E a gente começou com pseudônimo, a gente se divertiu muito no caminho, era para ser temporário, foi mesmo, Andréa Kilmore, tem alguém aqui que não sabia? Sim.
Eu sou André, eu e o Rafa somos André Kilmore. Andréa é um nome italiano que não tem masculino nem feminino. E estou me dedicando bastante para isso. E livro é assim, gente, eu não dou conta. Por exemplo, eu tenho um documentário que eu dou uma consultoria que vai ser um estouro também, que é incrível, mas que é segredo. Não posso falar ainda qual é, mas logo vai sair. Eu dou uma consultoria para uma outra série que essa é ficção, também é segredo, mas é uma coisa que vai ser muito legal, diferente do que eu já fiz. Eu tenho caso real esperando, por exemplo, o Gil Gai, que alguém perguntou aqui, é um caso que não termina. E eu tenho um júri, eu quero escrever muito esse livro, mas eu estou velha demais para escrever dois. Né? Escrever um e por algum motivo. Eu espero que seja anulado aquele júri, porque aquela porta que o Gil teria dado um pontapé, que é a única remota prova que, infelizmente, a perícia usou o pé esquerdo, o sapato esquerdo, para provar que foi o pé direito, mas isso é uma outra história. Quero muito contar essa história para vocês, é o fim do mundo. Só que a porta sumiu, gente. Desapareceu. O juiz diz que não recebeu. A perícia diz que entregou. Se júri pode ser anulado? Pode ser anulado. E por outras questões jurídicas. Então, vou escrever antes de saber, e se tiver outro, né? Então, coisas que eu fico esperando. Isso, Rosângela Lanos, minha querida. Então, cadeia de custódia, Rosângela. Foi toda a briga, né? Mas quando não tem a cadeia de custódia, que é você guardar bem a prova, já é ruim. Agora, quando ela nem existe mais, quando ela desaparece no caminho, é muito grave. E algo que eu gosto muito, que você participou dos Paranormais. Adoro! Amei. E eu adorava ver suas reações. Como foi? Você se surpreendeu com tudo? Olha, essa série foi baseada no formato holandês, né? Que é o Psychic Challenge. Foi sucesso no mundo todo, em 11 países. E a Signos Mídia trouxe para o Brasil e foi para o Celso Portiolli, né? E aí porque é um programa composto de provas. Então, em geral, acho que tinha, se eu não me lembro bem, eram 3 provas de mediunidade, de paranormalidade. As 2 primeiras eram até mais simples. Por exemplo, descobrir o carro no estacionamento que tinha alguém no porta-malas. Ou ler o tarô de alguém e esse alguém falava, então, se tinha acertado ou não. Mas a última prova, que valia 40 pontos, que era a prova que eu era a julgadora dessa prova. Então, o Edu Morales ajudou muito na produção para escolher crimes não tão conhecidos, cenas de crime. E esses médios eram levados nesse local e para contar para as câmeras o que eles sentiam ali, o que tinha acontecido ali. Lipe, é chocante. Nossa, tinha uma cara ali muito bom. E aí eu dava a pontuação, né? Como é que foi ali aquela descrição. Fiquei realmente, muitas vezes, muito espantada com o nível de conhecimento. Pensei em chamar muitos para trabalhar na polícia, tá? E queria muito, assim, utilizar na polícia desse mundo mediúnico, né? Para ajudar, por que não? Então, foi uma delícia. E a última prova, a final desse Paranormais, foi muito estressante, porque não podia vazar, né? Como ter certeza? Olha que produção difícil. Como ter certeza que ninguém conta qual crime é, porque é tão fácil. Então, foi escolhido um crime que realmente quem sabia era o Celso Portiolli, era uma produtora dele, só uma, braço direito dele, como o Edu e eu. E saiu uma noticinha desse tamaninho no jornal sobre esse crime. E nada mais. Não tinha nem muita... Mas eu conhecia meu amigo, o pessoal Ricardo Salada, que fez a perícia desse crime no local. Então, ele me contou tudo que ele viu, tudo que ele achou.
E aí foi a final, e o Edu Scarfon, que hoje está famoso também, foi o vencedor. E ele é um bruxo mesmo, gente. Ele é bruxo, não tem como. As coisas que ele sabia ali, muito, muito chocante alguém ter essa sensibilidade de reconhecer. Olha, tem duas pessoas aqui que eu adoro, que eu preciso dar um oi muito especial. Márcio Bica, da Unip, que é um querido, já me levou para palestrar lá, muito delícia. E a Teodora, Theo, adoro você. Nosso encontro ficou postergado pela quarentena, mas a gente chega lá. Tá, Leda, tem um monte de gente. Leda, minha amada. Leda de Birigui. Um monte de gente aqui. Delícia estar aqui, Lipe. Poxa, obrigado pela presença de todo mundo, então. Eu gostaria de fazer a pergunta agora da Itaciara, do chat. Ela perguntou, você faz muito curso no exterior? Hoje eu já não tenho tanto tempo, né? Como eu já tive. Eu fiz muito curso, viajei, fiz curso de homicídio, fiz curso de investigação, fiz curso de tiro, curso de direção perigosa, treinamento, que é muito aflitivo, porque lá é incrível, gente. Os treinamentos para você ganhar experiência é muito real, porque é em 3D. Você está você tá no, por exemplo, vou te contar um treinamento que eu fiz. Você está numa garagem, que alguém chamou a polícia, a polícia está da sua visão e tem um cara batendo no caixa eletrônico. Então, você está armado e você está com a pistola, na real, na mão, só que é uma pistola ligada como um jogo, tá? E aí você tem que interagir com esse filme e você tem que decidir se você atira ou não. Eu matei o cara errado, por exemplo, porque ele botou a mão no bolso e eu atirei, mas ele estava tirando a identidade dele para me entregar. Então, olha como é um treinamento. São para você e para mim, claro que eu não vou prender ninguém, eu não sou polícia. Mas o que valeu para mim é entender como erros acontecem, como é frágil, o limite é muito tênue. É um meio segundo que você se assustou, que você pensou, que você se enganou, que você não viu. Então, eu também estou assistindo na Amazon agora uma série chamada Bosch, que tem exatamente um caso assim, logo na primeira temporada. Né? Atirou, estava armado, não estava armado, plantou arma, não plantou. Ele achou, né? Uma decisão de milésimos de segundo. Quando você tem um passado violento, teu dedo pode ser muito nervoso, por exemplo. Não pode também. Difícil. Mas congresso eu vou muito ainda. Não, que congresso do exterior eu ainda vou bastante. Eu acho que congresso é uma ótima pedida. A gente fica sabendo quem é quem no reino de Araquém, né? Quem está trabalhando com o quê, os trabalhos apresentados, as novidades. Acho ainda muito importante. Tendo em vista que você é referência para muitas pessoas, quem são as suas referências? Cara, eu vou te falar. Eu vou sair. Talvez eu queria te responder. Gostei dessa pergunta, viu? Não sei se eu vou responder o que as pessoas querem ouvir, porque as pessoas gostam muito de mitos e referências, como que a gente fala? Na caixinha, né? Mas as minhas não são assim. Eu acho que as minhas referências são muito familiares, né? Pai e mãe, eu acho que quando você tem a sorte de ter pai e mãe que podem ser referências, você deve usar. Não é todo mundo que tem. Então, meu pai, por exemplo, era um cara muito culto, que trazia... Eu trouxe muita literatura russa para a minha vida, né? Trouxe a literatura em geral e muita reflexão. Minha mãe é um exemplo de mulher muito, muito valente, muito corajosa. Eu devia estar aqui, mãe, cadê você? Ela deve estar aí ouvindo a gente. Então, a minha mãe sempre me guiou assim nessa falsa fragilidade que os outros entendem de mulher, né? Muito pelo contrário. Talvez meu pai fosse muito mais frágil do que ela em diversos sentidos. Esse colo que eu sempre podia voltar é dela, né? O Boris, meu tio, é um dos maiores jornalistas do Brasil. Como não ter ele como referência? Eu não concordo com ele em um monte de coisa. A gente não tem o mesmo pensamento ideológico, político, mas claro que ele é referência, ele sempre foi de uma conduta ilibada, teve sérios prejuízos, ameaças. A gêmea dele, a Nina, é minha tia. Eles dois que tiveram pólio, né?
Os dois tiveram pólio e vivem essa deficiência e como superaram e como convivem ela. Então, tem os dois, têm um bom humor incrível. A irmã mais velha do meu pai, que na década de 60, foi morar nos Estados Unidos para fazer um curso. E na guerra se alistou na Cruz Verde. É incrível, né? Então, a minha outra tia, irmã da minha mãe, Anabela, um outro exemplo, a minha mulher que passou poucas e boas, uma vida que exigiu dela muitas atitudes e tomou, foi sempre um arrimo para todo mundo. Quem é neto de imigrante, eu acho que essas referências talvez são mais importantes. E com o passar da vida, para mim, que já tenho 60 anos, hoje filhos também são referência. Né? Então, eu tenho 2 filhos adultos, eles são referência para mim em quase tudo, eles são conselheiros também. Então, eu acho que, em vez de procurar, talvez, alguém que é mito, alguém que você não conhece inteiramente como pessoa, porque está cheio de gente que é muito bom profissional, mas péssima pessoa, e se você pode, né, perto de você ter, porque tem gente que realmente eu me sinto muito privilegiada que eu tive essa oportunidade de ter referência tão perto de mim. Antes de eu fazer uma pergunta aqui da Raquel do chat, eu queria perguntar para você. Depois de tantos anos de carreira, você ainda sente que em alguns momentos o que você faz é subestimado? Difícil tua pergunta. Acho que tem de tudo. Tá me escrevendo aqui uma agente penitenciária, sobrinha de uma agente lá de Buíque, que eu fui lá entrevistar os canibais. Eu acho que quem vive muito perto da questão criminal valoriza hoje valoriza o meu trabalho. Já entendeu a importância. Eu acho que no começo era bem mais difícil, porque nem existia a palavra serial killer, né? Não tinha um jeito de falar aqui no Brasil, não tinha essa possibilidade. Então, imagina você explicar que você é escritora, que você não é advogada, e que você está pesquisando e transformar um saber numa investigação de verdade, porque, claro, que eu só era chamada no desespero total de causa, que chamar uma escritora para uma investigação é quando você não tem mais nada para perder, né? Você já foi em tudo. E o que me ajudou, eu sempre falo, não precisa acreditar no que eu faço, olha só o resultado, né? Tá bom. Porque é o resultado que te explica. Então, acho que com os resultados hoje, já faz 20 anos tem essa história. Claro que cada resultado ajudou a ter credibilidade. Mas é uma carreira difícil, mas alguém tem que fazer. Eu posso fazer, vou lá e faço. Eu acho que eu tenho um filho que brinca comigo. Minha mãe não sabia que era impossível, foi lá e fez, né? Meio por aí, assim. Mas eu não penso muito, não. Se me der espaço, eu faço mesmo. Agora a pergunta da Raquel. Ela está perguntando: no Brasil as pessoas têm a falsa ideia de não ter psicopatas porque é pouco divulgado? Não ter o quê? Entendi. Se no Brasil as pessoas têm a falsa ideia de não ter psicopatas porque é pouco divulgado. Eu acho que as pessoas se enganam na definição, né? Vamos definir questão do psicopata? Hoje está muito banalizado esse termo. Qualquer louco que sai pelado na rua é psicopata. Aí, então não é isso. O que é psicopata? Tem graus, gente. É uma gradação. Alguns graus de psicopatia são muito benéficos e necessários. As pessoas que têm como característica serem menos sensíveis, terem menos remorso, menos empatia. Por exemplo, quando eu chegar numa UTI, eu quero que me atenda um médico com algum grau de psicopatia. Porque naquela situação de estresse, se o cara for se envolver com cada história, ele vai fazer tudo menos medicina. Eu não quero que ele entenda que eu estou esfaqueada, sofrendo e vai dar uma conversadinha com a minha família que está chorando. Os caras os bombeiros, eles precisam ter... Quem é que sobe num prédio pegando fogo? Aquele bombeiro que aqui em São Paulo salvou no último incêndio aqui no centro, eu não me lembro o nome do edifício, ele morreu. Quem que sobe lá no meio do fogo para salvar uma pessoa? Se não for uma pessoa que tenha controle, que tenha menos nervoso. Então, alguns graus são muito importantes para algumas profissões. O BOP, que sobe numa operação legítima, quando sobe o morro,
Se for todo mundo sensível, ninguém vai. O medo acaba com a gente. Então, eu acho que é importante a divulgação do jeito certo. Outra coisa que é um engano hoje, que eu queria aproveitar teu enorme público aqui e explicar, é que, louco é doença mental, psicopatia é transtorno, não é uma doença mental. E essa gaveta das doenças mentais cabe nela esquizofrênico, né? Cabe nela as questões tratadas na psiquiatria, para não me estender. E existe outra gaveta que é de comportamento criminoso, que vai ter o estelionatário, o homicida, o furtador, o agressor sexual. Esse comportamento criminoso não se traduz num diagnóstico psiquiátrico. Na minha vez, para me diagnosticar, eu quero que um psiquiatra me examine e diga o que eu sou da parte mental. Não olhe quantas facadas eu dei ou como eu agi num crime e faça um teletransporte aí para um diagnóstico qualquer. Então, as pessoas confundem. O cara matou, ele é um psicopata. Não sei. Para ele saber se ele é um psicopata, vai precisar mais do que a polícia. Vai precisar psiquiatria, psicologia forense. O Tadeu, no chat, o Tadeu Ramos, está perguntando sobre o roteiro dos filmes, que eu estou muito curioso para assistir. Meu Deus. A que matou os pais e o menino que matou meus pais. Ele quer saber sobre como foi elaborado o roteiro e eu já emendo com uma pergunta minha. Eu gostaria de saber se já estava pré-determinado de ter essas duas versões ou se com o decorrer vocês viram essa necessidade. Nem uma coisa nem outra. O Maurício Essa, que é o diretor desses filmes, é meu leitor e há muito tempo queria fazer alguma coisa com essa história. Aí, uma historinha, né, gente? Aí era uma vez o Maurício, que eu conheci, ele veio me conhecer e tal. Saiu no mundo a carta de quem acreditasse nesse projeto. Encontrou o Marcelo Braga, da Santa Rita Filmes, que topou essa parada. Que encontraram, por sua vez, o Gabriel Gurman, da Galeria, que também topou essa maluquice. E eu convidei o Rafa, assim como o Rafa me levou para a ficção, eu falei, Rafa, sua vez, vamos para um caso real. E o Rafa titubeou um pouco, vamos lá. E aí isso proporcionou para a gente uma leitura. Imagina que quando esse crime aconteceu, o Rafael Montes tinha acho que 12 anos. Então eu não sabia nada. Era um papel em branco. Então a gente fez uma releitura desse processo, eu tenho todo o material, eu estou há 20 anos nesse caso, né? Faz parte, aí eu tenho todo o material de todas as coisas que eu acompanhei, pesquisei muito. E a gente logo teve a ideia, eu e o Rafa, porque o Maurício, o Marcelo, eles queriam um filme, um bom roteiro. Né? Era um roteiro. E aí a gente escreveu esse roteiro com as duas versões. Começava numa versão e entrava para outra versão. Quando a gente entregou, eles amaram e amaram de um jeito. Aí o Gabriel Gurman resolveu fazer uma aposta mais louca ainda, que era uma lógica mercadológica, né? Falou, olha, ficou tão bom, vamos fazer 2 filmes? Aí a gente meio que respirou fundo, porque 2 filmes é outra, assim, não é porque você pegar um roteiro, cortar na metade, enrabixar para cá, é completamente diferente. Aí a gente sentou de novo, a gente escreveu aí sim outros 2 roteiros, mas a gente já tinha tido essa ideia, eu e o Rafa, e a gente tinha percebido essas versões tão claras, né? E eu que estava mais de 15 anos nesse caso, entrar na cabeça deles para cada um defendendo o seu lado da história, me fez ver também tudo de outro jeito. Eu acho que antes não tinha esse espaço. O caso agora já acabou, está fechado, ela está praticamente saindo. Então, foi um trabalho muito interessante. Foi uma pena essa pandemia, a quaresma, olha eu. Nossa, a quarentena, parece mesmo a quaresma, os demônios soltos. A quarentena se instalou bem na semana que eles iam ser lançados, né? Mas, por um lado, ainda bem, porque ninguém se contaminou mais indo às sessões de cinema. E eu espero também, gente, ansiosamente, que
que essa data, né, esse dia, mas com segurança. Outro dia eu vi, acho que foi no Facebook, eu vi uma foto de uma experiência que as pessoas estão fazendo show e a plateia, cada um está dentro de uma bolha. Achei muito legal. Quem sabe, né? É para isso que a gente vai evoluir. Ou vai sair a vacina logo e a gente vai liberar. Vai ser incrível. Ai, por favor. E eu também não posso deixar passar aqui a presença da Cíntia Lima, que ela é jornalista, repórter Oi, da Band, Cíntia. tá te elogiando muito. Fala, E Cíntia, que delícia. É outra pessoa que eu sou super fã também, que eu já tive a oportunidade de entrevistar, e ela tá te perguntando, qual o maior serial killer no Brasil? Defina maior. Maior em quê? Maior em número de vítimas, maior de altura, maior de tortura numa mesma vítima, maior de repercussão na mídia. Tem várias formas de maior. É aquilo que eu falei no começo. Eu acho que não, a gente não deve valorar. Não tem maior, não tem pior, não tem melhor. É tudo ruim. Né? Então, eu acho que eu não gosto desses lugares de ranking, assim, evito muito fazer ranking para esse povo aí. Ilana, quando você tem contato com um criminoso, o fato, de repente, dele conhecer o seu trabalho, isso te ajuda ou te atrapalha? Depende do perfil dele. Na verdade, não é se eles. Hoje eu não posso mais me esconder, não vou mentir, porque uma das minhas questões sempre eu sou muito clara com eles e muito verdadeira. A questão é quanto eu posso usar isso a meu favor, no objetivo que eu pretendo, e quanto não me ajuda. E eu, então, vou relativizar isso e melhorar isso, entendeu? Então, usar isso no objetivo da entrevista. Tem entrevistas de vários tipos, né? Às vezes minha posição ajuda. Se eu sinto que ela atrapalha, eu diminuo esse peso. Mas, em geral, eu nunca fui desrespeitada por nenhum deles, assim. Eu sempre fui super respeitada, mas principalmente porque, mesmo sem saber, Não, nunca trabalhei em nenhum caso com a doutora Ailda Penteado. Mesmo sem saber quem eu sou, eles logo percebem o meu conhecimento do caso deles. Acho que isso é o mais importante. Então, a minha seriedade para eles, talvez, é medida pelo que eu conheço do processo. E conheço, eu nunca vou desavisada, eu nunca vou de última hora conversar com alguém. Eu vou sempre muito estudada. Então, eu acho que isso que impressiona eles, e não se eu faço live, se eu apareço na TV ou não. Acho que isso não incomoda. Incomoda ou ajuda quanto eu sei do caso. E você, diante de tantas situações, já encontrou o seu limite ou ainda não? O que é meu limite? O seu limite em relação à coragem que você tem que ter para lidar com um certo criminoso. Você já teve alguma situação que você esbarrou com um limite? Eu consigo ir até aqui? Bom, quando eu não pus, alguém pôs para mim. Eu fui uma vez entrevistar um assassino muito perigoso, Paulo Sérgio Guimarães. Eu viajei para Porto Alegre, depois andei de carro até Charqueadas e tal. E aí o chefe de segurança da penitenciária falou: a senhora tem autorização da justiça, mas eu não posso deixar, porque ele está muito forte, ele é muito perigoso. Então eu não vou deixar. A minha curiosidade é meio sem limite. E a minha consciência, talvez, do perigo, ela não é muito afinada, porque se ela fosse, acho que eu não ia mesmo. Vou pensar nisso tudo depois. Eu tive poucas situações estressantes, mas eu sempre faço isso amparada por outros profissionais. Porque na sala que eu entrevisto não fica nenhum guarda penitenciário, nenhum agente penitenciário. Porque senão a pessoa não fala, nem ela está de algema. Já viu alguém conversar com você seriamente de algema? E eu não sou polícia, né? Então, mas, obviamente, a Tere está aqui. Oi, Tere. Obviamente, eu vou de tênis, por exemplo, e não de salto alto, porque se eu precisar correr, eu tenho que poder correr. Eu fico do lado da mesa, onde eu tenho... Eu estou para a porta, o cara ele está encurralado no canto da sala. Então, são medidas, entre outras, né, que você vai aprendendo na vida. E eu vou sempre
ou com psicólogo forense, ou com psiquiatra, ou com advogados. Quer dizer, por quê? Porque se eu saber, ir com psicólogo é super importante, porque eu preciso entender se eu não eu posso empurrar o cara na beira do abismo, mas eu não posso deixar ele cair. Perdemos todos. E se ele descontrolar, às vezes eu cutuco muito. Então, ele não pode descontrolar, entendeu? Então, ele precisa... eu preciso saber se eu estou pressionando demais, o que o psicólogo ali está me recomendando e está percebendo. E, no caso que eu passei, por exemplo, de estresse na Bahia, de um assassino que se descontrolou e começou a socar a mesa, eu quase fiz tirar a calça, também tinha uma psicóloga ali que sabia como trazer ele de volta para um ponto de equilíbrio. Fiquei em silêncio e deixei ela. Aí eu dei a chave da entrevista para ela, até ele retornar e se acalmar. Então, eu não acho que tenha... Eu acho que você tem que tomar decisões óbvias e que a experiência também te traz. Mas eu acho que principalmente aí é ouvir o que está lá. Que nem eu ouvi esse cara lá do Sul, de Charqueados, que me falou, não dá, tá um perigo. Então acredite, não insista, porque eles têm a lida de todo dia, eles sabem. Qual caso que você não participou ali diretamente ou indiretamente, mas que você gostaria de ter participado? Cara, eu vou te falar, eu acho que... Eu não sei se tem um caso assim. Eu acredito, Lipe, muito no destino. Eu acho que chega em mim o que tem que chegar. Eu nunca fui buscar um caso. Eles encostaram em mim, né? Por algum motivo ou por outro, alguém trouxe os próprios... Por exemplo, o caso Nardoni, eu nem estava no Brasil, nem acompanhei pela polícia, eu fui acompanhar pela promotoria no segundo momento, porque tinha uma amiga do Sembranelli que queria me apresentar para ele. Eu não sabia nem se eu queria falar sobre a acusação, sobre a defesa. Então, eu não sei, eu não tenho, assim, um caso. Eu não acho que... Será que eu teria feito diferença? Seria muita arrogância, eu queria investigar. Eu não vejo por aí. O caso chega. O que eu vejo, às vezes eu brinco com o Edu, eu falo assim, Edu, esse caso está rondando. Vai chegar. Pode chegar em fases diferentes. O caso de Uruguai, por exemplo, é um caso que a perícia me convidou. Lá, quando aconteceu, eu estava aprendendo na minha terapia a dizer não, não posso fazer isso também, porque não cabia mais o que eu tinha para fazer. Disse não e acabei, 10 anos depois, entrando para a defesa desse caso. Para a equipe de direito. Então, olha que giro que dá. Quando tem que ser, eu acho que chega o que tem que chegar. Eu não gosto muito de buscar, não me acho tão diferenciada assim. Muitas vezes nem precisa. Tem gente que eu já falei em casos que eu falei por telefone, né? A Cíntia entrevistou meu filho do caso de Uruguai, isso mesmo, Cíntia. Eu acho que às vezes tem casos que eu ajudo, colaboro por telefone, não precisa de eu estar no caso, de eu dizer que estou no caso, entendeu? E ainda tenho, sim, para quem está perguntando aqui, caso real que eu trabalho, tenho. A justiça é lenta, ainda bem que eu não faço só isso, porque é a ficção que vai no meu ritmo, né? A vida real não vai no meu ritmo. Mas é isso. E muitas pessoas aqui no chat estão perguntando o que você acha, se o Champinha será solto ou não, a sua opinião sobre isso. Lei não tem opinião, gente. Lei é lei. Vai ser feito o que a lei deixa ser feito. Isso aqui não é uma votação. Não importa o que eu acho. Eu respeito uma decisão que é tomada. Nem sempre gosto dela. Mas a decisão judicial foi feita para a gente obedecer. Não foi feita para a gente votar. Então, eu sei que a justiça tem 1 milhão de erros e falhas. Eu acho que a gente tem que respeitar, inclusive as falhas, e deve lutar para cobrir isso. Por exemplo, a gente não tem ainda figura jurídica do crime em série. Não existe. O maníaco do parque teve um julgamento para uma vítima, outro julgamento para outra vítima. Nunca se pôde apresentar um caso completo. Depois se juntou, né? As últimas 4 vítimas, sei lá, fizeram um júri só.
Então, existe projeto de lei, sim, Vitor, existem projetos de lei que foram esquecidos. Essa questão do Champinha envolve outras questões. O Champinha está preso de um jeito que eu não gosto. É o mesmo jeito que o Chico Picadinho, Francisco Costa Rocha, que merece também meu respeito. É um homem que tem a pena cumprida já. Passou muito a pena dele, gente. Acabou em 1998. Nós estamos em 2020. E ele permanece preso com truque de lei. Não acho bom usar uma brecha. Não gosto desse... Acho que a gente tem que, uma hora, parar e repensar o nosso Código Penal, que é muito, muito antigo, né? Tem alguém falando do crime continuado aqui, gente? A leitura do crime continuado. Vou contar uma história engraçada para vocês. Quem me explicou a figura do crime continuado, e para os não advogados aqui, Lipe, para os leigos como nós, vou contar essa história. Porque quem caiu nessa questão do crime continuado foi o Pedrinho Matador. E aí ele me falou que no começo, o Pedrinho Matador matou talvez mais de 100 pessoas, né? Hoje ele está completamente na vida, está solto, está feliz, está bem, não cometeu mais nenhum crime. Mas conversando com ele, ele falou, doutora, a senhora vê, eu matava um de cada vez. Aí cada vez eu pegava uma pena, só tinha não sei quantos mil anos de pena. E aí que eu descobri esse negócio de crime continuado, que quando mata tudo de uma vez assim, dá uma vítima e meia. Não dá um monte de gente, não é tudo separado, junta. Então, eu passei a matar já uma lista quando tinha um motim. Isso tudo para te dizer que o crime em série não é um crime continuado, porque ele tem um intervalo de tempo. Ele precisa ter uma definição mais precisa de como ele é, porque o crime continuado pressupõe que... o crime continuado, no meu leigo ver aqui, que não sou do direito, ele é muito bom para quem assalta as Casas Bahia, porque você não vai dar uma pena por roubar uma geladeira e outra por roubar o fogão e outra... Está tudo certo. Mas quando você chega em pessoas, isso pode complicar. Concordo com crime continuado para pessoas, muitas vezes, por exemplo, um piloto que é acusado de homicídio culposo e o avião caiu com 200 pessoas, você também não vai dar 200 penas para ele. Ele teve um ato, né, ali que está sendo julgado. Mas para crime em série é um lugar separado. Não devemos aumentar a pena para todos, aumentar a reclusão para todos. Devemos fazer um lugar separado, porque também são raríssimos os criminosos em série, né? Os assassinos em série. Eles são muito, muito raros. São crimes que não significam para você ter uma atitude na lei, criar a lei que atende, que vai para a criminalidade inteira, que às vezes é uma criminalidade de situação. Não é todo mundo, né? Nasceu mal, pau que nasceu torto morre torto. Não acredito em nada disso, né? Eu acredito que às vezes a pessoa pode se meter, infelizmente, é uma tragédia. Inclusive uma tragédia para a família dela, né? Também, os que o cercam. Mas pode cumprir sua pena, ficar 0-0 com a justiça e voltar para a vida. Qual o problema? Não é todo mundo que é criminoso nesse nível, não. Estamos nos minutos finais aí da live, passou muito pena. rápido, mas antes eu queria fazer uma pergunta para ti. Fala. Passou rápido, né? Muito. Eu gostaria de saber, lidando com muitos casos delicados, morte e tudo mais, você se viu ressignificando o que é a vida para você? Com certeza. Eu acho que a minha mãe é a que define melhor. Ela fala assim, nossa, você mudou tanto, nada mais é problema para você, não posso nem reclamar do meu pneu furado. Você vai dizer que não é nada? Vou. Porque para mim, hoje, para ser problema, precisa ser muito grande o problema. Você lidando com o que eu lido, cara, não dá para você... você vai achando tudo fácil, né? Tudo simples, tudo não fique nervoso. Então, você repensa, assim. Você repensa como fala que você ama hoje, porque teve gente que fazia a menor ideia e viveu só mais 5 minutos, né? A própria Liana do Champinha, que é filha do Ari, grande amigo meu de infância. Quando que se imaginou que essa menina
foi uma situação que não prevista, né? Quando o Champinha encontrou com ela e o Felipe Café. Então, eu acho que muda assim essa percepção de vida, faz o que vale a pena, não vai dar para fazer tudo, você não está no controle na maioria das vezes, então nem se sinta culpado. E acho que a maior lição que eu levo, que eu aprendi, que tudo passa. O bom também. O ruim e o bom. Então não se fixe nem no dia mais maravilhoso da sua vida, nem se fixe no pior dia da sua vida. Tenta transitar no meio, que o equilíbrio é bom, porque o resto tudo vai virar, vai virar, vai virar um eterno virar. Antes de me despedir de você, que temos 2 minutinhos, quero agradecer o pessoal que apareceu aqui na live. Tentei fazer o máximo de perguntas que eu pude. Adorei eles estarem aqui todos, muitos amigos aqui, adorei. E, Ilana, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua confiança e principalmente pela sua integridade e excelência em tudo que você faz. Que bom, obrigada, Lipe. Eu adorei estar aqui. Sempre que você me convidar, eu volto para tomar mais um vinho com vocês. Muito bem. Um beijo. Beijo, querido. Tudo de bom. Tchau, tchau para todos, gente. Obrigada. Todo mundo que estava aqui. Obrigada.